Esta é uma narrativa impactante que explora os temas de ingratidão, sucesso material e o resgate da dignidade familiar. Abaixo, o texto reescrito conforme solicitado, Gabriel chegou à cidade natal movido por um sentimento de dever cumprido e uma saudade que o tempo não conseguiu apagar. Ele havia passado anos na capital, focado na construção de um império do zero, acreditando que o dinheiro e o sucesso seriam a forma definitiva de retribuir tudo o que seus pais haviam feito por ele. No banco de trás do carro, os presentes de luxo e as passagens de avião eram os símbolos físicos de sua vitória, mas ele não imaginava que a verdadeira realidade daquela casa era muito mais sombria do que as ligações semanais sugeriam. O sol começava a nascer quando ele dobrou a esquina e avistou a fachada iluminada, mas a estranheza tomou conta de seus sentidos ao notar um veículo desconhecido na garagem e um silêncio perturbador que emanava de dentro das paredes onde ele cresceu. Ao se aproximar, o choque foi imediato e paralisante, transformando sua alegria em um horror gélido que percorreu sua espinha. No chão da calçada, sob um plástico velho e insuficiente para protegê-los da umidade e do frio da madrugada, estavam duas figuras encolhidas que pareciam mendigos em sua própria calçada. Quando um dos vultos se moveu, Gabriel sentiu o mundo desabar ao reconhecer os traços cansados de seu pai, Antônio, e o semblante fragilizado de sua mãe, Clara. Enquanto a casa brilhava com luzes acesas e o conforto do aquecimento, os dois pilares de sua vida estavam jogados à própria sorte, tremendo de frio em uma cena que parecia saída de um pesadelo cruel e inexplicável. A voz de Gabriel falhou ao chamar pelo pai, e o reencontro foi marcado por uma mistura de alívio desesperado e uma vergonha que emanava de Antônio. O abraço que ele tanto planejou aconteceu ali, no cimento frio, entre roupas sujas e mãos calejadas que agora carregavam o peso de uma humilhação profunda. A mãe, incapaz de conter o pranto, apenas repetia seu nome como se ele fosse um milagre tardio. Gabriel, sentindo gelo na pele de seus pais, percebeu que a narrativa de bem-estar que recebia pelo telefone era uma fachada cuidadosamente construída por quem realmente estava no controle daquela residência, escondendo uma realidade de abandono e maus tratos. O mistério sobre quem ocupava o interior da casa começou a se dissipar quando Gabriel notou um movimento sutil nas cortinas da sala. Alguém estava observando a cena do conforto do sofá, alheio ao sofrimento dos idosos do lado de fora. Por um breve instante, o rosto de Fernanda, sua cunhada, apareceu na fresta da janela, revelando o olhar frio de quem havia usurpado o lar alheio. Gabriel compreendeu, com uma clareza dolorosa, que seu irmão Marcelo e a esposa não estavam cuidando dos pais, mas sim se apossando de tudo que ele havia financiado, expulsando os verdadeiros donos para o relento enquanto desfrutavam do luxo conquistado com o suor de sua família. A revelação de que seus pais estavam sendo tratados como estranhos em sua própria propriedade mudou algo dentro de Gabriel para sempre. O sucesso financeiro, que antes era sua maior orgulho, tornou-se irrelevante diante da negligência humana que ele permitiu por estar ocupado demais com os negócios. Ele olhou para as mochilas velhas no chão, que continham os únicos pertences que os pais ainda possuíam, e sentiu uma fúria silenciosa crescer contra a traição de seu próprio sangue. A partir daquele momento, o plano de surpresa transformou-se em uma missão de resgate e justiça, pois ele não permitiria que aqueles que o amaram incondicionalmente passassem mais um minuto sequer sob o domínio de oportunistas. Eu não conseguia acreditar que, enquanto eu trabalhava para garantir o futuro de todos, aqueles que eu mais amava eram jogados na rua como se fossem descartáveis. Ver minha mãe tremendo sob aquele plástico, enquanto as luzes que eu pagava iluminavam a traição do meu próprio irmão, foi o momento em que meu coração parou e minha alma despertou. O que Fernanda e Marcelo fizeram não foi apenas uma crueldade, foi um crime contra a gratidão e o amor familiar. Naquela madrugada, eu não apenas voltei para casa, eu voltei para retomar o que nunca deveria ter sido tirado deles, custasse o que custasse. Gabriel cobriu a mãe com seu casaco caro, sentindo o contraste absurdo entre a lã fina e a pele gélida dela. O silêncio de Antônio, marcado pela cabeça baixa e pelos olhos que evitavam o contato direto, dizia mais do que qualquer explicação verbal. A vergonha que o pai sentia por ter sido reduzido àquela condição era a prova final de que o abuso psicológico acompanhava o abandono físico. Eles não estavam apenas com frio, eles estavam com a dignidade ferida por pessoas que deveriam ser seu porto seguro, transformando o lar em uma fortaleza de egoísmo e ganância que os deixará do lado de fora, literalmente e figuradamente.
O confronto iminente pairava no ar como a tempestade que ameaçava desabar novamente. Gabriel sabia que entrar naquela casa significaria encarar a face mais obscura da ambição humana, mas ele estava pronto para retomar cada centímetro do espaço que pertencia a Antônio e Clara. Ele ajudou os pais a se levantarem, ignorando a própria fadiga da viagem, e caminhou em direção à porta principal. O carro luxuoso na garagem, os móveis novos que vislumbrou pela janela e a atitude cínica de quem observava escondido seriam confrontados com a força de alguém que não tinha mais nada a perder, exceto o tempo que ainda restava ao lado de seus pais. A descoberta de que Marcelo mentia sistematicamente em cada ligação semanal foi a peça final do quebra-cabeça. Enquanto Gabriel enviava dinheiro para reformas, tratamentos de saúde e conforto, o irmão desviava os recursos para sustentar um padrão de vida que não lhe pertencia, convencendo os pais de que Gabriel estava ocupado demais para se importar com eles. A tática de isolamento e manipulação usada por Marcelo e Fernanda visava apenas a herança e a posse imediata dos bens, tratando os idosos como obstáculos incômodos no caminho de sua ascensão social vazia e cruel. No final daquela madrugada, a vida de Gabriel e de seus pais nunca mais seria a mesma. O choque da realidade trouxe uma clareza brutal: o sucesso sem presença é vazio, e a confiança sem vigilância pode ser perigosa. Ele não entregaria os presentes caros ou as passagens de avião naquele momento. Primeiro, ele daria a eles a segurança de um teto e o calor do respeito recuperado. A sombra na cortina desapareceu quando ele bateu na porta com a autoridade de quem não aceitaria desculpas, iniciando um novo capítulo onde a justiça familiar seria a única prioridade e o amor finalmente voltaria a ter um lugar para morar. O confronto atingiu um nível de tensão insuportável quando Fernanda, ao perceber que fora flagrada por Gabriel, recolheu-se às sombras das cortinas como uma culpada que teme a luz. A raiva que borbulhou no peito de Gabriel não era apenas uma reação momentânea, era uma força visceral, um vulcão de indignação que subia da boca do estômago até a garganta, ameaçando explodir. Ele olhou para o luxo visível através dos vidros e depois para a fragilidade de seus pais, que permaneciam ali, sob o sereno, como se fossem detritos descartados pela própria família. A injustiça daquela cena era um soco na alma, e a voz de Gabriel, outrora suave, agora carregava o peso de um julgamento iminente enquanto ele questionava o pai sobre a presença dos usurpadores dentro da residência. Antônio e Clara, contudo, não tinham palavras, apenas o peso do silêncio e da humilhação que os esmagava. O pai apenas apertou o ombro da esposa, um gesto de proteção desesperado e inútil, enquanto ela tentava em vão conter as lágrimas com a manga do casaco que o filho lhe dera. Gabriel percebeu que não eram necessárias explicações detalhadas. A dor, o abandono e a traição estavam escritos nas rugas profundas e no olhar de quem foi traído pelo próprio sangue. Ele sentiu o tremor nas mãos ao pegar o celular, uma manifestação física do choque e da fúria que o dominavam ao tentar contato com aquele que deveria ser seu irmão, mas que se revelava um carrasco. A insistência de Gabriel ao telefone forçou Marcelo a sair de seu esconderijo de conforto. Após várias tentativas, a voz sonolenta e cínica do irmão ao atender foi o estupim para a ordem curta e grossa: abra a porta imediatamente. Quando a luz da varanda finalmente se acendeu e a porta se abriu, revelando Marcelo na soleira, a audácia da pergunta dele, questionando o que Gabriel fazia ali, quase fez o empresário perder o controle. Gabriel subiu os degraus não como um visitante, mas como um executor da justiça, ficando face a face com a covardia disfarçada de normalidade, enquanto a chuva e o frio continuavam a castigar os pais logo atrás dele. Eu olhei para o meu irmão e não vi mais o companheiro de infância, mas um estranho egoísta que transformou o lar dos nossos pais em uma fortaleza de ingratidão. Como ele tinha coragem de me perguntar o que eu fazia ali, enquanto o casal que deu a vida por nós estava jogado na calçada como se fossem lixo? A raiva que eu sentia era tão densa que eu mal conseguia respirar, vendo a cara de pau dele tentando forçar um sorriso de boas-vindas. Entra, entra, ele disse, como se tivesse algum direito de me convidar para a casa que não era dele, enquanto os verdadeiros donos tremiam de frio na rua. Naquele momento, eu soube que a nossa ligação de sangue tinha sido cortada pela foice da traição. A tentativa de Marcelo de normalizar o absurdo foi rápida, alegando que Gabriel não conhecia a rotina e o dia a dia da convivência. No entanto, o termo utilizado por ele para descrever os pais, velhos teimosos, foi o que fez o sangue de Gabriel ferver definitivamente.
Ver os pais serem tratados como um peso morto, como obstáculos que não seguiam as regras da casa, era prova de que a humanidade havia abandonado aquele lar. Gabriel empurrou o irmão com desprezo e invadiu o ambiente, deparando-se com uma transformação que o deixou atônito. A casa simples de sua infância havia sido apagada, substituída por uma ostentação financiada indiretamente pelo seu próprio suor e pelas remessas de dinheiro que enviava. O interior da residência era agora uma vitrine de revista, com porcelanato brilhante, móveis de design moderno e eletrônicos de última geração. Nada ali lembrava a mesa de madeira onde tomaram café por décadas ou as paredes que guardavam as memórias de sua criação. Enquanto Gabriel caminhava pela sala, sentindo o cheiro de móvel novo que parecia sufocá-lo, Fernanda surgiu no corredor, vestindo um roupão caro e ostentando um sorriso falso que não alcançava os olhos. A frieza dela e o desinteresse de Marcelo pela situação dos pais do lado de fora eram o testemunho de um golpe planejado meticulosamente sob o pretexto de cuidado familiar. Ao questionar sobre o custo daquela reforma luxuosa, Gabriel foi recebido com a agressividade de quem se sente dono da situação. Marcelo, cruzando os braços em uma postura defensiva e arrogante, declarou que a casa agora era deles e que faziam o que bem entendiam. O clique mental foi instantâneo para Gabriel. O dinheiro que ele mandava para o conforto dos pais estava sendo usado para expulsá-los. A ganância do casal não tinha limites, e eles agiam como se a propriedade fosse um troféu conquistado, e não um lar cedido por amor e confiança, revelando o lado mais obscuro da ambição que corrói os laços mais sagrados. Para encerrar qualquer dúvida, Marcelo exibiu a prova documental de sua perfídia. Ele retirou de uma gaveta uma pasta contendo uma procuração assinada por Antônio, que ingenuamente confiara no filho para resolver pendências burocráticas. Sob esse documento, jazia a escritura de transferência da casa para o nome de Marcelo, com todos os carimbos e selos cartoriais necessários. O golpe era legalmente perfeito, mas moralmente hediondo. Gabriel segurou os papéis sentindo o peso da traição. Seu pai havia assinado sua própria sentença de despejo sem saber, entregando as chaves da sua vida para quem estava pronto para trancá-lo do lado de fora. Ver aquele carimbo no papel foi como ver a assinatura de uma sentença de morte para a dignidade do meu pai. Eles usaram a confiança de um homem simples para roubar o único teto que ele tinha, transformando uma procuração de ajuda em uma arma de expropriação. Marcelo jogou aquela pasta na mesa com um orgulho doentio, como se a legalidade do roubo o isentasse da crueldade de deixar os próprios pais dormindo sob um plástico na calçada. Eles não queriam apenas a casa, eles queriam apagar a existência dos pais para desfrutar de um luxo que nunca conquistaram. Mas eles esqueceram que eu tinha voltado, e que nenhum papel assinado sob manipulação ficaria de pé diante da minha determinação em fazer justiça. Gabriel fechou a pasta com uma calma gélida que assustou Marcelo e Fernanda. O choque inicial de tristeza estava sendo substituído por uma estratégia implacável de retomada. Ele olhou para os dois usurpadores e percebeu que a batalha estava apenas começando. Ele traria os pais para dentro, expulsaria a podridão que se instalara naquelas paredes e usaria cada centavo de seu império para anular aquela escritura fraudulenta. Naquela madrugada chuvosa, a surpresa que Gabriel planejou mudou de curso. Não seria apenas uma viagem de férias para os pais, mas o início da reconstrução de suas vidas e a punição severa para aqueles que ousaram tratar o amor paternal como uma mercadoria descartável. A tensão dentro da casa atingiu o ponto de ruptura quando Gabriel confrontou Marcelo sobre a validade da transferência do imóvel. A confirmação da assinatura do pai não trouxe alívio, apenas a certeza de uma manipulação perversa. Enquanto Marcelo se escondia atrás de um silêncio culpado, Fernanda, acomodada no luxuoso sofá novo, tentava racionalizar o absurdo com uma frieza que beirava a sociopatia. Para ela, a velhice dos sogros era uma justificativa para a perda de autonomia, alegando que assumiram a responsabilidade apenas para, em seguida, listar uma série de regras humilhantes que transformaram a vida de Antônio e Clara em um cárcere privado dentro de seu próprio patrimônio. As regras descritas por Fernanda eram, na verdade, instrumentos de tortura psicológica, proibições de fazer barulho, de receber visitas e até de usar a cozinha ou circular pela casa durante a madrugada. Gabriel ouvia aquilo com um asco crescente, percebendo que seus pais foram tratados como prisioneiros em um ambiente que ele mesmo financiou para ser o refúgio deles.
Quando questionados sobre o porquê de os pais estarem na rua, a resposta de Marcelo foi a covardia final. Alegou que eles escolheram sair por serem teimosos e não aceitarem as normas impostas. A inversão da culpa era prova de que a empatia havia morrido naquele lar. A revelação sobre o destino do dinheiro enviado mensalmente por Gabriel foi o golpe de misericórdia na relação entre os irmãos. Gabriel enviava quantias generosas para garantir que os pais tivessem o melhor em saúde e alimentação, mas o silêncio de Marcelo e a irritação de Fernanda revelaram a verdade. Os quase R$ 100.000 enviados em 2 anos foram desviados para financiar o estilo de vida do casal. O piso de porcelanato, a televisão de última geração e até o carro novo na garagem foram erguidos sobre a negligência e a fome dos idosos, transformando o patrimônio da família em um monumento à ganância de Marcelo e Fernanda. Eu olhei para aquele sofá de couro e para aquela televisão enorme e senti uma náusea profunda. Cada detalhe daquela reforma tinha o sangue e o suor do meu trabalho, mas o propósito original, o conforto dos meus pais, tinha sido roubado para alimentar o ego de 2 parasitas. Você usou o dinheiro dos remédios deles para comprar um carro, eu gritei, e a resposta que recebi foi o cinismo de quem acha que cuidar da própria família é um fardo que merece compensação financeira. Eles não roubaram apenas uma casa, eles roubaram a dignidade de quem não tinha mais forças para lutar, e o fizeram sorrindo, enquanto meus pais tremiam no sereno. A justificativa de Fernanda de que eles mereciam compensação por aguentar a sujeira e reclamação dos sogros revelou o abismo moral em que o casal se encontrava. Para Gabriel, cuidar dos pais era uma honra e um dever, para eles, era um serviço prestado que deveria ser pago com a herança antecipada e o desvio de recursos. O empresário compreendeu que não havia mais espaço para diálogo ou reconciliação. Marcelo e Fernanda não viam Antônio e Clara como seres humanos, mas como obstáculos incômodos que precisavam ser geridos até que todo o seu patrimônio fosse exaurido. Diante do anúncio de que Gabriel levaria os pais embora, a reação de Marcelo foi de um alívio desdenhoso, afirmando que já estavam cansados de aturar. Esse foi o momento em que a raiva de Gabriel se transformou em uma determinação fria e calculista. Ele prometeu não apenas levar os pais para a segurança, mas buscar justiça por cada centavo desviado e por cada segundo de humilhação sofrida. O deboche de Fernanda, que desafiou Gabriel citando a legalidade dos documentos, só serviu para alimentar a promessa de uma retaliação que eles jamais esqueceriam. Gabriel aproximou-se de Fernanda com uma postura que a fez recuar, sua voz saindo baixa e carregada de uma promessa sinistra. Ele deixou claro que eles não tinham ideia do que um homem com seus recursos e motivação era capaz de fazer quando sua família era atacada. Ao virar as costas para sair, ele lançou um último olhar para o irmão, avisando-o para aproveitar os móveis e o luxo enquanto pudesse, pois ele garantiria que Marcelo perdesse tudo, não apenas o dinheiro, mas a reputação diante de toda a cidade. A saída de Gabriel daquela casa foi o encerramento de um ciclo de cegueira e o início de uma cruzada pessoal. Ele desceu os degraus da entrada sentindo o ar frio da manhã, mas seu foco estava inteiramente nas 2 figuras encolhidas que o esperavam. A urgência em tirá-los dali era física. Ele ajudou Antônio e Clara a se levantarem com uma delicadeza que contrastava com a fúria que acabará de demonstrar lá dentro, recolhendo as mochilas que continham os restos de uma vida que Marcelo tentou apagar. Ao colocar os pais no banco de trás de seu carro e ligar o aquecedor no máximo, Gabriel sentiu o peso da responsabilidade que negligenciou por tanto tempo. O choro baixinho de Clara e o olhar vazio de Antônio eram feridas abertas que precisariam de muito mais do que dinheiro para cicatrizar. Ele segurou o volante com força, observando pelo retrovisor os rostos daqueles que o deram tudo, agora reduzidos à fragilidade extrema por causa de uma traição que começou dentro de casa. Eu liguei o carro e jurei, em silêncio, que aquela seria a última vez que meus pais sentiriam o frio do abandono. O conforto que eu busquei proporcionar a eles agora seria real, longe das garras de quem os via como um fardo. Olhei para a casa iluminada uma última vez e soube que, embora Marcelo tivesse os documentos, ele nunca teria paz. Eu ia reconstruir o mundo dos meus pais, tijolo por tijolo, e garantir que a justiça fosse tão implacável quanto a tempestade que nos recebeu naquela madrugada. Eles acharam que eu era apenas um empresário ocupado, mas estavam prestes a descobrir que eu sou um filho que protege os seus. Gabriel acelerou o carro,
deixando para trás a casa reformada com mentiras, e seguiu em direção a um hotel de luxo na cidade vizinha, onde os pais receberiam os primeiros cuidados dignos em anos. Ele já estava mentalmente listando os advogados mais agressivos do país e preparando a estratégia para expor a conduta de Marcelo. A jornada de surpresa havia terminado em tragédia, mas o resgate estava apenas começando, e Gabriel não descansaria até que o calor do amor e da justiça voltasse a aquecer o coração de seus pais. A promessa de Gabriel ecoou dentro do carro como um juramento solene enquanto ele observava, pelo retrovisor, os semblantes devastados de seus pais. Ele dirigia pelas ruas da cidade com uma determinação gélida, ignorando o cansaço da viagem e focando apenas em garantir que Antônio e Clara nunca mais sentissem o frio do abandono. Marcelo havia cometido o erro fatal de subestimar a inteligência e o alcance do irmão, acreditando que a distância física de Gabriel serviria como um escudo eterno para suas vilanias. No entanto, o jogo havia virado, e Gabriel já articulava mentalmente cada movimento para desmantelar a farsa construída por seu irmão e Fernanda, transformando sua dor em uma estratégia de retribuição implacável. Ao chegarem ao melhor hotel da região, Gabriel providenciou tudo que a dignidade humana exige: roupas limpas, comida quente e o calor de um ambiente seguro. No entanto, o trauma era profundo. Clara continuava a tremer mesmo sob cobertores grossos, e Antônio encarava as próprias mãos como se tentasse reconhecer o homem que fora um dia. No momento em que a mãe abriu sua mochila velha para buscar um pouco de conforto, um envelope amarelado e desgastado caiu ao chão, revelando um segredo que a família guardara por décadas. O documento, uma escritura antiga de um terreno recebido pelo avô em uma ação trabalhista, mudaria o destino de todos naquela sala. Gabriel analisou os papéis amarelados, e ao cruzar as coordenadas com o mapa atual da cidade, sentiu o coração disparar. Aquele pedaço de terra, considerado sem valor décadas atrás, estava agora no epicentro do desenvolvimento urbano, cercado por arranha-céus, bancos e o metro quadrado mais caro da região. Seus pais possuíam, sem saber a dimensão exata, uma fortuna avaliada em milhões de reais, enquanto passavam fome e dormiam sob plásticos. O contraste entre a riqueza escondida naquele envelope e a miséria imposta por Marcelo era uma prova da integridade quase heróica de Antônio e Clara, que preferiram o silêncio ao risco de despertar a ganância nos filhos. Eu segurei aquele envelope e senti o peso de uma justiça divina que Marcelo jamais poderia prever. Meus pais tinham ouro nas mãos, mas preferiram viver com as mãos calejadas para nos ensinar o valor do trabalho, enquanto o filho que eles criaram com tanto sacrifício jogava na rua por causa de uma casa reformada com mentiras. Vocês têm milhões aqui, pai, eu disse, e a resposta deles foi o choro de quem só queria amor, não dinheiro. Naquele momento, eu entendi que a maior riqueza não estava no terreno, mas na alma deles, que permaneceu limpa mesmo depois de 3 semanas sendo tratados como lixo por quem deveria protegê-los. A revelação de que os pais haviam passado 3 semanas morando na calçada foi uma facada no peito de Gabriel. O relato dos meses anteriores foi ainda mais cruel. A procuração assinada por confiança transformou-se em uma sentença de cárcere privado. Marcelo e Fernanda não apenas usurparam a propriedade, mas reduziram os pais à condição de criados, confinando-os em um quartinho de ferramentas nos fundos, com um colchão velho no chão. A humilhação era diária, proibindo-os de comer à mesa com a família e obrigando-os a se alimentar de sobras, negando até mesmo assistência médica básica em momentos de dor e enfermidade. Clara descreveu com a voz embargada como Fernanda a ignorou quando ela precisou de remédios, e Antônio relatou os gritos de Marcelo sempre que tentavam reclamar da dignidade perdida. Eles eram chamados de velhos inúteis e teimosos, sendo lembrados constantemente de que a casa já não lhes pertencia e que deveriam ser gratos por qualquer migalha de atenção. O processo de desumanização foi meticuloso, visando quebrar o espírito dos idosos para que eles finalmente escolhessem a rua como única saída para manter o que restava de sua sanidade mental e orgulho. Gabriel ouvia cada detalhe com uma raiva que se transformava em uma frieza executora. Ele percebeu que a ganância de Marcelo era tão cega que ele nem sequer suspeitava do tesouro que o envelope amarelado guardava. Se soubesse, a tortura teria sido maior para extrair aquela assinatura. A decisão dos pais de manter o segredo foi o que os salvou de uma tragédia ainda pior, mas também foi o que os levou ao desamparo total. Agora, com a prova do valor do terreno em mãos, Gabriel tinha o capital necessário não apenas para processar Marcelo,
mas para aniquilar sua estabilidade financeira e social. A mãe segurou a mão de Gabriel, expressando o orgulho que sentia pela trajetória honesta do filho que partirá para a capital. Para ela, o sucesso de Gabriel era a única herança que realmente importava, e o terreno era apenas um papel sem alma. No entanto, para Gabriel, aquele documento era a ferramenta definitiva de justiça. Ele não apenas registraria a propriedade em nome dos pais, como também iniciaria uma auditoria completa em cada centavo que enviará nos últimos 2 anos, preparando um processo por apropriação indébita, maus tratos e estelionato contra o próprio irmão. Cada lágrima da minha mãe enquanto ela descrevia a fome e o frio que passou naquele quartinho de ferramentas era um prego no caixão da vida que Marcelo pensou ter construído. Eles comeram sobras na cozinha enquanto os traidores usavam o meu dinheiro para comprar luxo. Mas o jogo mudou. Eu não vou apenas tirar meus pais dessa situação, eu vou transformar esse terreno em um império que Marcelo nunca poderá tocar. Eu vou garantir que a justiça o despoje de cada porcelanato, de cada móvel e daquele carro que ele comprou com o dinheiro dos remédios do papai. Eles acharam que os velhos eram um fardo, mas descobriram que eles são a razão da minha maior guerra. Gabriel abraçou os dois, sentindo o cheiro da chuva que ainda insistia em permanecer neles, mas agora com a promessa de um novo amanhecer. Ele os acomodou para dormir, garantindo que o hotel fosse apenas o primeiro passo para uma nova residência digna da fortuna que possuíam. Enquanto os pais finalmente descansavam, Gabriel sentou-se à mesa do quarto, espalhou os documentos do terreno e pegou o celular. A madrugada ainda não tinha acabado, e antes que o sol nascesse, os melhores advogados e corretores do estado já teriam suas caixas de entrada lotadas. A queda de Marcelo e Fernanda seria tão pública e dolorosa quanto o frio da calçada que eles impuseram aos próprios pais. A revelação de que Marcelo não apenas roubara a casa, mas também assassinara a reputação de Gabriel diante dos pais, foi o golpe mais doloroso de todos. Ao descobrir que o irmão dizia que ele os havia abandonado e que nunca enviava um centavo, Gabriel sentiu as unhas cravarem na própria palma, tentando conter uma explosão de fúria. Ele abriu o aplicativo do banco e mostrou o histórico de transferências mensais, provando que, enquanto os pais passavam fome e frio, Marcelo ostentava uma vida nova nas redes sociais, postando fotos da reforma e do carro novo com legendas religiosas hipócritas. Tudo financiado pelo dinheiro que deveria garantir o sustento e os remédios de Antônio e Clara. O isolamento imposto por Marcelo era absoluto, ele interceptava as ligações semanais de Gabriel, mentindo para ambas as partes para manter o controle da situação. Enquanto Gabriel acreditava que os pais estavam bem, os idosos pensavam que o filho mais novo os esquecera no auge de sua riqueza na capital. Essa tortura psicológica, aliada à humilhação física de serem jogados em um quartinho de fundos e alimentados com sobras, era um crime que Gabriel não deixaria impune. O serviço de quarto chegou com comida farta e quente, e ele fez questão de que os pais comessem com calma, resgatando o simples prazer de uma refeição digna que lhes fora negado por tanto tempo. Eu mostrei a tela do meu celular para o meu pai e vi o mundo dele desabar pela segunda vez naquela noite. Ver cada transferência registrada, cada centavo que eu mandei com amor sendo desviado para o luxo de quem os expulsou de casa, foi o ponto de não retorno. Marcelo não roubou apenas tijolos e dinheiro, ele roubou a nossa história e tentou apagar o meu rosto da memória dos meus pais. Ele fez a gente acreditar que você não se importava mais, minha mãe disse entre soluços, e naquele momento, eu jurei que o preço que Marcelo pagaria seria muito mais alto do que qualquer reforma de porcelanato poderia valer. Com os pais finalmente alimentados e seguros, Gabriel assumiu o controle da situação estratégica. Ele fotografou cada folha do envelope amarelado, enviando os arquivos para seu e-mail e guardando os originais no cofre do hotel. Sabia que o terreno milionário era a chave para o futuro, mas também uma arma perigosa se caísse nas mãos erradas. Ele pediu o sigilo absoluto dos pais, explicando que, se Marcelo ou Fernanda suspeitassem da existência daquela fortuna, a perseguição seria ainda mais implacável. Gabriel não queria apenas a casa de volta, ele queria garantir que o irmão nunca mais tivesse poder sobre a vida de ninguém. Na manhã seguinte, o Dr. Henrique, um advogado de renome e extrema seriedade, chegou à suíte para analisar o caso. O silêncio no quarto era palpável enquanto o profissional examinava as fotos dos documentos trabalhistas do avô de Gabriel. A confirmação técnica foi aterradora e,
Ao mesmo tempo, fascinante, aquele pedaço de chão esquecido pelo tempo valia hoje entre 8 e 10 milhões de reais devido à expansão urbana. O tesouro que os pais protegeram com a própria vida era o bilhete de saída de toda a miséria que sofreram, mas a burocracia ainda era um obstáculo perigoso entre eles e a posse definitiva. O advogado explicou que a falta de um registro formal no cartório de imóveis tornava a situação volátil. Como o terreno constava apenas em processos antigos e escrituras não registradas, qualquer herdeiro direto que chegasse primeiro ao cartório com a documentação poderia tentar a regularização. O risco era Marcelo descobrir o segredo e, usando a mesma procuração que utilizou para roubar a casa, tentar se apossar do terreno de milhões. A orientação foi clara: sigilo total e afastamento imediato. Qualquer contato entre os pais e o irmão traidor poderia colocar tudo a perder antes mesmo do processo começar. Gabriel sentiu um calafrio ao perceber o quão perto estiveram de perder tudo. Se Marcelo tivesse vasculhado as mochilas velhas na calçada com mais atenção, ele teria encontrado um envelope. Provavelmente, nunca mais deixaria os pais saírem de seu domínio até conseguir a assinatura final. A ganância de Marcelo tinha sido sua própria cegueira, pois ele se contentou com as migalhas de uma casa reformada e um carro médio, sem imaginar que a verdadeira fortuna estava guardada sob um plástico velho na calçada. O jogo de xadrez agora exigia paciência e movimentos cirúrgicos para proteger Antônio e Clara de novas manipulações. O doutor Henrique olhou para mim com uma seriedade que eu nunca vou esquecer. Ele disse que o que tínhamos em mãos era capaz de mudar gerações, mas que o perigo era proporcional ao valor. Mantenha seus pais escondidos, ele alertou, e eu entendi que a casa que Marcelo roubou era apenas o começo da batalha. Eu estava disposto a gastar cada centavo que eu tinha para regularizar aquele terreno e garantir que meu pai assinasse os papéis corretos, longe da influência daquela cobra. Marcelo achou que tinha ganhado uma casa, mas ele estava prestes a perder a liberdade e qualquer chance de tocar no verdadeiro legado da nossa família. Enquanto o advogado iniciava os trâmites legais de regularização, Gabriel começou a planejar a vida de luxo e segurança que os pais mereciam. Ele decidiu que eles não voltariam para aquela cidade pequena até que tudo estivesse resolvido e a casa original estivesse novamente em nome de Antônio. O hotel era temporário, eles já buscavam uma propriedade segura e privativa onde eles pudessem se recuperar dos traumas físicos e psicológicos. A cada conversa com os pais, ele descobria novas feridas: o medo de falar alto, a hesitação em pedir comida, o hábito de se encolherem quando alguém entrava no quarto. Gabriel olhava pela janela do hotel, observando o movimento da cidade e imaginando Marcelo acordando naquela casa roubada, sentando-se no sofá pago com mentiras e sentindo-se o dono do mundo. O empresário sentiu uma satisfação amarga ao saber que a queda do irmão seria cinematográfica. Ele não apenas retomaria o patrimônio, mas faria questão de que a justiça criminal fosse acionada pelos maus-tratos e pelo estelionato. A tempestade que receberá Gabriel na chegada ainda não havia terminado para Marcelo, ela estava apenas ganhando força para varrer a arrogância e a traição de quem esqueceu o significado da palavra família. A segurança dos documentos originais tornou-se a prioridade absoluta de Gabriel, que, após a saída do Dr. Henrique, permaneceu observando a cidade da janela do hotel. Ele sabia que a calmaria matinal era apenas o prelúdio de um embate inevitável e que cada papel guardado naquele cofre representava a sobrevivência e a dignidade de seus pais. Ao sair para resolver pendências práticas, como a compra de roupas novas e medicamentos para a pressão de Antônio, Gabriel sentia o peso da responsabilidade em cada passo. Ele queria substituir o vestuário sujo e os sapatos rasgados por itens que devolvessem aos pais o respeito que lhes fora roubado, transformando aquele simples ato de consumo em um ritual de restauração. No caminho de volta, o telefone tocou, trazendo a voz calculista de Marcelo, que agora tentava uma abordagem manipuladora sob o pretexto de resolver as coisas de forma civilizada. O cinismo do irmão era aterrador, ele tentava culpar Gabriel por sua ausência física, usando o sucesso do empresário na capital como uma arma de chantagem emocional. Marcelo propôs um revezamento nos cuidados dos pais, uma tentativa desesperada de manter algum controle e evitar as consequências legais de seus atos. Gabriel, contudo, não cedeu 1 milímetro, reafirmando que a única solução aceitável seria a devolução total do patrimônio e a reparação pela humilhação sofrida.
Eu ouvi a voz do Marcelo tentando negociar o sofrimento dos nossos pais como se fosse uma transação comercial e senti uma náusea profunda. Ele teve a audácia de sugerir um revezamento, depois de ter roubado a casa e deixado os dois ao relento sob um plástico velho. Não há acordo com quem trai o próprio sangue, eu respondi, e a risada de desdém que ele deu ao falar da casinha simples só provou que ele não fazia ideia do tesouro que estava perdendo. Marcelo achava que eu estava lutando por tijolos, mas eu estava lutando pela alma da nossa família, e ele estava prestes a descobrir que o meu silêncio era o início da sua ruína. A confiança excessiva de Marcelo durante a ligação acendeu um sinal de alerta em Gabriel. O irmão parecia seguro demais de sua posição legal, ignorando que o dinheiro enviado para os cuidados dos pais fora criminosamente desviado. Ao retornar ao hotel, a alegria de Clara ao receber um vestido novo e o sorriso de Antônio ao calçar sapatos confortáveis serviram como um bálsamo para o espírito de Gabriel, reforçando sua missão. Ver os dois caminhando pela praça principal, de mãos dadas e protegidos pelo filho, era a imagem da vitória que ele pretendia tornar permanente, longe da toxicidade que emanava da casa reformada. Entretanto, a paz foi brutalmente interrompida na recepção do hotel por um homem chamado Tavares, um investigador particular com um sorriso cínico e modos invasivos. A revelação de que Marcelo havia contratado alguém para espionar as movimentações de Gabriel confirmou que o irmão estava pescando informações, desconfiado de que algo muito maior do que a casa estava em jogo. O investigador deixou claro que as pesquisas de Gabriel sobre propriedades e valores de mercado na região não passaram despercebidas, plantando uma semente de ameaça que fez o sangue de Gabriel gelar por um instante. O medo imediato de Gabriel foi a segurança do envelope amarelado. Ele subiu ao quarto com o coração acelerado, verificando freneticamente o cofre embutido no armário. O alívio ao encontrar os documentos intactos foi momentâneo, pois ele percebeu que a rede de espionagem de Marcelo poderia se fechar a qualquer momento. O segredo do terreno de milhões era a única vantagem estratégica que eles possuíam, e qualquer deslize poderia colocar aquela fortuna, e a segurança jurídica de seus pais, nas mãos de quem já provara não ter escrúpulos para destruir a própria família. Ver aquele investigador na recepção foi o aviso de que a guerra não seria apenas nos tribunais, mas nas sombras. Marcelo enviou um cão de guarda para descobrir o que eu estava planejando, mas ele ainda não sabia que o prêmio real estava escondido a poucos metros dele. Eu fechei a porta do cofre com as mãos tremendo de raiva e adrenalina, entendendo que cada movimento meu agora seria vigiado. Ele pode contratar quem quiser, eu pensei, mas ele nunca vai tocar nesse envelope. O que Marcelo não entendia é que ele estava jogando xadrez enquanto eu já estava decidindo xeque-mate com as escrituras de um império que ele nem sabia que existia. Naquela noite, o silêncio do hotel parecia carregado de segredos. Gabriel tentava se concentrar em e-mails de trabalho, mas sua mente voltava constantemente para a imagem dos pais dormindo tranquilamente no quarto ao lado. Ele sabia que o Dr. Henrique estava trabalhando na regularização, mas o tempo era um luxo que ele talvez não tivesse. A presença de Tavares indicava que Marcelo estava desesperado o suficiente para usar métodos obscuros, e a proximidade do inimigo tornava cada sombra no corredor um motivo de suspeita e vigilância constante. A rotina de proteção que Gabriel estabeleceu para os pais era impecável, mas a pressão psicológica de ser vigiado por um investigador particular começava a cobrar seu preço. Ele não podia contar aos pais sobre Tavares para não alarmá-los, carregando sozinho o fardo daquela ameaça. O empresário revisou mentalmente todos os seus passos, certificando-se de que não deixara rastros óbvios de sua conexão com o terreno milionário, mas a dúvida sobre o que o investigador já sabia pairava no ar como uma névoa densa e tóxica. A calmaria foi finalmente quebrada quando, no silêncio da madrugada, a porta do quarto de Gabriel se abriu de forma lenta e deliberada. O som metálico da maçaneta girando foi o sinal de que a invasão que ele tanto temia poderia estar acontecendo ali, dentro do santuário que ele criará para os pais. Com os sentidos em alerta máximo e a respiração suspensa, Gabriel preparou-se para o confronto, sem saber se encontraria o rosto cínico de Tavares, a fúria de Marcelo ou uma surpresa que mudaria o rumo de sua vingança para sempre. A revelação de Clara no silêncio do quarto de hotel trouxe a peça que faltava para Gabriel compreender a gravidade da situação.
Ao descrever como flagrara Marcelo vasculhando as mochilas e fotografando documentos semanas antes da expulsão, a mãe confirmou que o irmão nunca agiu por impulso, mas com uma premeditação perversa. Marcelo já sabia do terreno milionário e sua decisão de colocar os pais na rua não foi apenas um ato de crueldade, mas uma estratégia para desestabilizá-los e ganhar tempo enquanto preparava o golpe final. Gabriel sentiu o peso da negligência por não ter percebido que o inimigo já estava dentro da fortaleza, armado com cópias de segredos que poderiam destruir o futuro da família. O encontro matinal com o Dr. Henrique no estacionamento trouxe notícias ainda mais devastadoras. Marcelo não apenas sabia do terreno, como já havia dado entrada no registro em cartório, alegando uma autorização verbal de Antônio para gerir o patrimônio. Com o apoio de advogados caros, ele obteve uma liminar que bloqueava qualquer movimentação, impedindo que Gabriel registrasse a propriedade corretamente em nome do pai. A estratégia era clara: arrastar o processo por meses ou anos, exaurindo os recursos de Gabriel e a saúde dos pais, até que a justiça, enganada por documentos manipulados, concedesse a posse ao usurpador. Eu olhei para o asfalto cinzento e senti como se o chão estivesse cedendo sob meus pés. Marcelo não estava apenas tentando roubar uma casa, ele estava tentando confiscar a última esperança de dignidade que meus pais possuíam. Ouvir do Dr. Henrique que ele usou o nome do meu pai para bloquear o próprio direito de meu pai foi a confirmação de que eu não estava lidando com um irmão, mas com um monstro calculista. Ele tem cópias, Gabriel, e ele tem pressa, o advogado disse, e naquele momento a minha confiança de empresário de sucesso se transformou em um medo visceral de falhar com as únicas pessoas que me amaram de verdade. Gabriel retornou ao quarto carregando o fardo dessa impotência, sem coragem de olhar nos olhos de Antônio e Clara. Como explicar a eles que o filho que eles criaram estava, naquele exato momento, tentando roubar o segredo que guardaram por toda uma vida? O abraço que ele deu nos pais foi um gesto de desespero e proteção, uma tentativa silenciosa de pedir perdão por não ser o herói infalível que eles acreditavam que ele fosse. A sensação de que Marcelo estava sempre um passo à frente, operando nas sombras da ilegalidade e do desespero, começou a corroer a determinação de Gabriel, tornando os dias seguintes um pesadelo de incertezas. A ofensiva de Marcelo, contudo, não se limitou aos tribunais, ela se estendeu para o campo da reputação. No restaurante do hotel, o clima mudou drasticamente, olhares de julgamento e cochichos acompanhavam cada passo da família. Gabriel percebeu que a cidade estava se voltando contra eles, mas a confirmação do motivo veio através da gerente do hotel, que, visivelmente constrangida, relatou que hóspedes estavam incomodados. A calúnia plantada por Fernanda nas redes sociais estava viralizando, pintando Gabriel como o filho pródigo ganancioso que voltará apenas para sequestrar os pais e roubar uma suposta herança cuidada por Marcelo. O post de Fernanda era uma obra-prima de manipulação emocional, distorcendo anos de ausência de Gabriel para sugerir que ele era um aproveitador sem escrúpulos. Ela afirmava que Marcelo e ela eram os verdadeiros cuidadores que foram injustiçados, enquanto Gabriel usava sua fortuna para oprimir a família. A narrativa invertida transformava as vítimas em vilões, e o impacto social era imediato. O hotel agora via a presença de Antônio e Clara como um problema de relações públicas. Gabriel sentiu o sangue ferver ao ler as mentiras escritas com tanto veneno, percebendo que a guerra agora era total, atingindo não apenas o bolso, mas a honra de seus pais. A estratégia de assassinato de reputação era o golpe de mestre de Marcelo para isolar Gabriel. Se a cidade acreditasse que os pais estavam sendo levados contra a vontade, o testemunho de Antônio e Clara poderia ser questionado como resultado de coação. Gabriel percebeu que cada detalhe do luxo que proporcionava aos pais no hotel estava sendo usado contra ele nas fotos e comentários maldosos da internet. O conforto que ele planejou para ser um refúgio estava se transformando em uma gaiola de vidro, onde cada gesto era observado e julgado por uma sociedade alimentada por fofocas e mentiras bem estruturadas. Eu li aquelas palavras da Fernanda no celular e senti uma náusea que nenhuma comida cara poderia aplacar. Ela escreveu que eu era um monstro, que eu tinha tirado meus pais do convívio familiar por pura ganância, enquanto eles, os que santos cuidadores, sofriam a perda. Ver a cidade inteira acreditar na versão de quem deixou idosos dormindo na rua foi a prova de que a verdade não importa para quem quer consumir escândalos. Eles estão dizendo que eu sou o vilão, pai, eu pensei,
enquanto via minha mãe segurar meu braço com medo dos olhares no restaurante. Marcelo não queria apenas o terreno, ele queria me destruir socialmente para que ninguém acreditasse na minha versão da história. Diante da pressão do hotel e do linchamento virtual, Gabriel entendeu que precisava mudar de tática. Ele não podia mais apenas reagir, precisava ser o agressor. A liminar do juiz e a calúnia nas redes sociais exigiam uma resposta que o dinheiro sozinho não poderia comprar. Ele começou a orquestrar um contra-ataque que envolveria não apenas a justiça, mas a exposição da verdade nua e crua. Se Marcelo queria um espetáculo público, Gabriel daria a ele a realidade dos fatos, as fotos dos pais sob o plástico, os extratos bancários das transferências desviadas e o relato do quartinho de ferramentas. A noite caiu sobre o hotel com uma tensão sufocante. Gabriel olhou para os pais, que já começavam a sentir o peso do isolamento social e do preconceito, e soube que o tempo de se esconder havia acabado. Ele pegou o telefone e ligou para um contato que evitara até então, um jornalista investigativo de renome na capital. Se a mentira viajava rápido, a verdade precisava ser avassaladora. O jogo de Marcelo era sujo, mas Gabriel estava disposto a mergulhar no lamaçal para garantir que, ao final daquela tempestade, os únicos que restariam de pé seriam aqueles que nunca abandonaram a verdade. A campanha de difamação orquestrada por Fernanda nas redes sociais atingiu o ápice da crueldade, transformando Gabriel no vilão da cidade em questão de horas. O post mentiroso, que o acusava de sequestrar os pais por ganância, gerou uma onda de ódio digital que transbordou para a realidade, fazendo com que hóspedes do hotel exigissem sua expulsão. Gabriel assistia, impotente, à destruição de sua honra enquanto a pressão sobre Antônio se tornava insuportável. O coração do velho pai não resistiu ao peso das calúnias, e a dor no peito que o levou às pressas para a emergência de um hospital foi o golpe físico que faltava para mergulhar a família no caos absoluto, sob o olhar vigilante de uma sociedade que já os havia condenado sem julgamento. Enquanto Clara chorava pelos corredores do hospital, Marcelo e Fernanda apareceram como abutres, acompanhados por um advogado impiedoso. O triunfo nos olhos do irmão era evidente, ele não viera para prestar socorro, mas para desferir o golpe de misericórdia, um pedido de interdição judicial. A alegação de que os pais estavam senis e incapazes de tomar decisões visava transformar Marcelo no curador legal de Antônio e Clara. Com esse poder, ele teria o controle total sobre o destino do terreno milionário e de qualquer herança, anulando a voz dos pais e aprisionando-os em uma tutela que os privaria de sua última gota de liberdade e dignidade. Eu vi o Marcelo entrar naquele hospital com um sorriso de vitória enquanto nosso pai lutava pela vida em uma UTI, e entendi que a maldade dele não tinha limites. Ele não queria apenas o dinheiro, ele queria declarar os nossos pais como mortos em vida, tirando deles o direito de falar e decidir, só para colocar as mãos no terreno que nunca foi dele. Eles estão confusos, ele teve a coragem de dizer, quando foi a crueldade dele que causou toda essa confusão. Naquele momento, vendo minha mãe encolhida em um banco de espera, eu senti que o mundo estava sendo engolido por uma mentira tão bem contada que a verdade parecia não ter mais forças para reagir. A sensação de impotência tomou conta de Gabriel ao ouvir Fernanda cinicamente declarar que, uma vez nomeado curador, Marcelo decidiria sobre todas as propriedades. A estratégia era impecável e suja, usar a fragilidade de Antônio contra ele mesmo para tomar posse do legado do avô. Clara, exausta e destruída pela perseguição, chegou a pedir para Gabriel desistir de tudo, implorando por uma paz que parecia inalcançável. Gabriel sentia que estava perdendo a guerra, cercado por liminares, calúnias virtuais e a iminente interdição que entregaria seus pais nas mãos de seus maiores carrascos sob o manto da lei. No entanto, a madrugada trouxe uma reviravolta inesperada através de uma ligação do Dr. Henrique. O advogado, que também havia contratado investigadores, chegou ao hospital com uma pasta que continha a verdade nua e crua sobre a vida de Marcelo. O que Gabriel descobriu ao ler aqueles documentos mudou completamente o panorama do conflito. Marcelo não era apenas um homem ganancioso tentando aumentar sua riqueza, ele era um homem desesperado, afogado em dívidas astronômicas, agiotas e processos de cobrança que explicavam o porquê de sua pressa e agressividade em tomar o patrimônio dos pais. Os extratos bancários revelaram que Marcelo estava completamente falido. Todo o luxo da casa reformada e do carro novo era uma fachada construída sobre uma montanha de empréstimos impagáveis.
Ele havia usado o dinheiro enviado por Gabriel para tentar tapar buracos de investimentos fracassados e apostas arriscadas, mas o abismo só crescerá. A interdição dos pais não era um plano de longo prazo, mas uma tentativa de última hora de vender o terreno milionário para evitar a falência total e, possivelmente, a prisão. A máscara de cuidador dedicado caiu, revelando um estelionatário acuado pela própria ganância. As conversas de WhatsApp impressas mostravam Marcelo negociando a venda do terreno dos pais com compradores obscuros antes mesmo de ter a posse legal, prometendo a entrega do imóvel assim que a interdição fosse aprovada. Havia provas de que ele falsificou assinaturas em documentos de crédito e que usou o nome de Antônio para avalizar empréstimos pessoais sem o consentimento do pai. O castelo de cartas de Marcelo estava prestes a desmoronar, e Gabriel agora possuía as ferramentas necessárias para não apenas impedir a interdição, mas para denunciar o irmão por crimes financeiros graves e exploração de idosos. Ler aqueles extratos foi como ver a armadura de um gigante se transformar em pó. Marcelo estava sangrando financeiramente, devendo para bancos e pessoas perigosas, e usou nossos pais como escudo humano para esconder sua própria ruína. Cada mensagem que ele trocou vendendo que não era dele era um prego no caixão da sua liberdade. Ele está falido, doutor, eu disse, sentindo a raiva se transformar em uma clareza cortante. A pressa dele em declarar nosso pai como incapaz era, na verdade, o medo dele de ser descoberto. Agora, o jogo de reputação que ele começou nas redes sociais ia se voltar contra ele com o peso de uma fraude bilionária. Com essas provas em mãos, a estratégia de Gabriel mudou do modo defensivo para o ataque total. Ele não precisava mais apenas provar que era um bom filho, ele precisava expor que Marcelo era um criminoso. O doutor Henrique explicou que as evidências de desvio de finalidade e fraude documental seriam suficientes para anular o pedido de interdição e, simultaneamente, abrir um processo criminal contra Marcelo e Fernanda. A opinião pública, que antes apedrejava Gabriel, seria confrontada com a realidade de que o filho zeloso lhe estava, na verdade, saqueando a vida dos pais para pagar dívidas de jogo e luxos falsos. Gabriel olhou para a porta do quarto onde seu pai descansava, sentindo uma nova onda de energia percorrer seu corpo. Ele não permitiria que a exaustão de sua mãe fosse em vão. Antes do sol nascer, ele autorizou o advogado a protocolar as denúncias e preparar um dossiê para a imprensa. A verdade sobre o terreno de milhões e a falência de Marcelo seria a bomba que destruiria a credibilidade de Fernanda e limparia o nome da família Mendes. A tempestade estava longe de acabar, mas agora, Gabriel era quem comandava os raios. A queda de Marcelo começou com a revelação técnica e fria de sua insolvência. Os documentos trazidos pelo Dr. Henrique expuseram um abismo de dívidas que ultrapassava os R$ 200 mil, fruto de investimentos desastrosos e uma vida de aparências sustentada por empréstimos impagáveis. Gabriel sentiu o estômago revirar ao perceber que a agressividade do irmão não era zelo, mas o desespero de um homem acuado por cobradores e processos de protesto. Marcelo e Fernanda haviam transformado a casa dos pais em um balcão de negócios escusos, usando cada centavo enviado por Gabriel para tentar estancar a sangria de uma falência que já era inevitável. As provas tornaram-se ainda mais sombrias com o registro das mensagens recuperadas. Gabriel leu, com horror, o planejamento gélido do casal para expulsar os pais, alegando quebra de regras apenas para se livrarem do que consideravam um estorvo. A tentativa de Marcelo de contratar um técnico para falsificar a assinatura digital de Antônio foi a evidência definitiva da má-fé. Ele não queria apenas o conforto, ele queria o controle absoluto para liquidar o patrimônio da família e salvar a própria pele. O dinheiro enviado por Gabriel para remédios e comida fora, na verdade, devorado por juros bancários e faturas de cartão de crédito. Eu segurei os extratos bancários e vi o rastro da traição impresso em cada linha. Marcelo usou o nome do nosso pai para avalizar a própria ruína e ainda teve a audácia de me dizer que eu era o ausente. Cada mensagem trocada com aquela cúmplice, tramando a expulsão de 2 idosos para o frio da calçada, era um prego no caixão da alma dele. Ele não gastou um centavo com eles, doutor, eu disse, sentindo a raiva se transformar em uma justiça fria e calculista. Meu irmão não era apenas um ganancioso, ele era um estelionatário emocional que transformou o amor de nossos pais em uma moeda de troca para pagar agiotas. Na manhã da audiência de interdição, a tensão no fórum era quase palpável. Marcelo e Fernanda,
ladeados pelo Dr. Pimentel, ostentavam uma confiança frágil, acreditando que a narrativa de senilidade dos pais ainda se sustentaria. Gabriel, contudo, permanecia ao lado de Antônio e Clara, que responderam com lucidez impecável a cada pergunta da assistente social. O plano de Marcelo dependia da fragilidade mental dos pais, mas o que o juiz encontrou foram dois seres humanos lúcidos, cujas únicas feridas eram as cicatrizes deixadas pela ingratidão de um filho que tentava declará-los incapazes para roubá-los legalmente. O momento decisivo ocorreu quando o Dr. Henrique apresentou o dossiê das dívidas e das tentativas de falsificação. O silêncio na sala foi absoluto enquanto o juiz folheava as provas da derrocada financeira de Marcelo. A expressão do magistrado mudou da neutralidade para uma indignação severa, percebendo que o pedido de interdição era, na verdade, uma manobra fraudulenta para apropriação indébita. Marcelo empalideceu sob o olhar do juiz, enquanto seu próprio advogado gaguejava, desarmado por evidências que mostravam que o filho preocupado era um devedor desesperado tentando saquear o patrimônio alheio. A sentença foi avassaladora e imediata. O juiz não apenas negou a interdição, reafirmando a plena capacidade mental de Antônio e Clara, como determinou a abertura de uma investigação criminal contra Marcelo por falsidade ideológica e maus-tratos. A liminar sobre o terreno foi revogada, devolvendo aos legítimos proprietários o direito de registrar a fortuna milionária. Marcelo e Fernanda saíram do fórum sob os olhares de desprezo de todos, humilhados e expostos como os verdadeiros vilões daquela história, enquanto Gabriel sentia o peso de meses de angústia finalmente se dissipar. Ver o Marcelo sair daquela sala de cabeça baixa, sendo investigado pela própria justiça que ele tentou manipular, foi o encerramento do capítulo mais sombrio da nossa família. O juiz viu através da máscara de bondade e enxergou o fraudador que ele se tornou. Quando ele determinou que o terreno voltasse para o nome dos meus pais, eu soube que o envelope amarelado finalmente tinha cumprido sua missão. Acabou, pai, eu sussurrei no corredor, sentindo o abraço trêmulo de um homem que quase perdeu tudo para o próprio filho. A liberdade deles não tinha preço, e a derrota de Marcelo era o único desfecho possível para tanta maldade. De volta ao hotel, a atmosfera era de um alívio sereno. O Dr. Henrique trouxe a confirmação de que o registro do terreno milionário seria concluído em poucos dias, garantindo que Antônio e Clara fossem agora donos de uma fortuna que poderia mudar gerações. A cidade, que antes julgava Gabriel, agora se calava diante da verdade escancarada pelos autos do processo. Mas, apesar da vitória financeira e legal, o que mais importava para Gabriel era o brilho que retornava aos olhos da mãe e a postura erguida que o pai voltará a ostentar, livres do julgo da humilhação. No entanto, o destino do terreno de milhões ainda era uma incógnita. Antônio e Clara, sentados na tranquilidade do quarto de hotel, olharam para Gabriel com uma seriedade nova. Eles sabiam que aquele valor era vasto demais para suas necessidades simples e que a ganância de Marcelo fora alimentada pela sombra daquela herança oculta. O pai segurou a mão de Clara e indicou que uma decisão precisava ser tomada, uma que garantisse que o dinheiro trouxesse paz, e não mais discórdia, para o que restava da família e para aqueles que realmente precisavam de ajuda. O ciclo de vingança de Gabriel estava completo, mas o ciclo de restauração estava apenas começando. Ele provara que o amor e a verdade eram armas mais poderosas do que qualquer manobra jurídica suja. Com a casa original prestes a ser retomada e o terreno regularizado, a família Mendes estava pronta para reconstruir sua história, mas desta vez sobre os alicerces da transparência e do respeito mútuo, deixando Marcelo e Fernanda para trás com um lembrete doloroso de que a ganância nunca compensa a perda da própria honra. A decisão de Antônio e Clara sobre o futuro do terreno revelou a grandeza de caráter que nem a humilhação das ruas fora capaz de apagar. Em vez de buscarem o luxo pessoal ou o isolamento, eles escolheram transformar a dor em propósito, decidindo que o valor milionário do imóvel serviria para acolher outros que, como eles, foram descartados pela própria família. Gabriel, emocionado, compreendeu que o desejo de seus pais ia além de um simples abrigo, eles planejavam construir um lar onde a velhice fosse sinônimo de respeito e dignidade. A proposta era vender a propriedade por 9 milhões, utilizando metade para a obra e a outra metade como um fundo de investimento para garantir a perpetuidade do projeto, assegurando que nenhum idoso naquela cidade voltasse a dormir sob o relento.
Enquanto os planos para o lar recomeço ganhavam forma, a sombra de Marcelo ainda pairava sobre a família, mas agora de forma fragmentada e patética. Em uma ligação tarde da noite, o irmão outrora arrogante surgiu com uma voz quebrada pelo peso das próprias escolhas, implorando por 5 minutos de atenção. Gabriel ouviu a confissão desesperada de quem viu o castelo de cartas desmoronar, vendo Marcelo admitir que a ganância se tornará uma bola de neve que o cegou para o amor e a lealdade. Contudo, o arrependimento tardio não foi capaz de apagar as marcas do frio e da fome que os pais enfrentaram, e Gabriel, com uma firmeza necessária, encerrou o ciclo deixando claro que o perdão não anula as consequências legais e morais de uma traição tão profunda. Eu ouvi o choro do meu irmão pelo telefone. Por um segundo, vi o menino com quem cresci, mas a imagem dele fechando a cortina enquanto nossos pais tremiam na calçada era mais forte que qualquer lágrima presente. O arrependimento não devolve o tempo que eles passaram na rua, Marcelo, eu disse, sentindo que a justiça finalmente tinha tomado o seu lugar. Ele escolheu o dinheiro em vez do sangue, e agora teria que aprender a viver com o vazio que ele mesmo cavou. Desligar aquele telefone foi o meu último ato de proteção para com o passado. Dali em diante, meu foco seria apenas o futuro que meus pais estavam construindo. 6 meses se passaram, e o cenário de abandono deu lugar a uma estrutura imponente de 3 andares, com janelas amplas e jardins que convidavam à vida. O Lar Recomeço não era apenas um prédio, mas a materialização de uma promessa de dignidade. Na inauguração, a presença de autoridades e da imprensa era apenas um detalhe perto da emoção dos primeiros moradores, idosos que antes vagavam sem rumo e que agora encontravam ali um quarto individual, cuidados médicos e, acima de tudo, o sentimento de pertencer a algum lugar. Gabriel observava seus pais, agora recuperados e radiantes, percebendo que a maior obra de sua vida não fora sua empresa na capital, mas o suporte que permitiu aquele milagre. No palco da inauguração, Antônio tomou o microfone com a humildade de quem trabalhou a vida inteira com as mãos, mas com a sabedoria de quem sobreviveu ao abismo. Ele não fez um discurso político, ele falou sobre a dor de ser traído pelos filhos que criou com sacrifício e sobre a descoberta de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela faz quando o outro não tem nada. Suas palavras, carregadas de uma sinceridade cortante, silenciaram a multidão, expondo a ferida da gratidão e celebrando o único filho que, apesar da distância, foi o único a estender a mão quando a tempestade desabou sobre suas cabeças. A fala de Antônio foi um tributo à lealdade de Gabriel, definindo família não como um laço biológico inevitável, mas como uma escolha diária de cuidado e presença. Ele olhou para a esposa, Clara, e para o público, reafirmando que o Lar Recomeço era uma garantia de que ninguém mais seria esquecido ou tratado como um fardo. A plateia, tocada pela crueza e beleza do depoimento, explodiu em aplausos que não eram apenas para o prédio, mas para a resiliência de um casal que, mesmo após serem jogados no lixo pela ganância, escolheram oferecer flores e abrigo para o mundo. Meu pai subiu naquele palco e, com a voz embargada, deu a maior lição de humanidade que aquela cidade já viu. Ele não escondeu a dor de ter sido expulso pelos próprios filhos, mas usou essa cicatriz para iluminar o caminho de quem não tinha mais esperança. Família de verdade não é quem divide seu sangue, é quem fica quando a tempestade vem, ele afirmou, e eu vi nos olhos dele que todo o sofrimento do passado tinha sido transmutado em amor puro. Naquele momento, o terreno de milhões não passava de terra e cimento. O que realmente brilhava era a dignidade que ele recuperou e a promessa de que, sob aquele teto, o abandono nunca mais teria morada. Chegou então a vez de Gabriel falar, e ele o fez com a clareza de quem passou por uma transformação interna profunda. Ele confessou diante de todos que, durante muito tempo, acreditou que o sucesso financeiro e a distância eram as chaves para a realização. Admitiu que se deixou levar pela rotina da capital, enviando dinheiro como se isso fosse o suficiente para suprir a ausência. A tragédia com Marcelo e o resgate dos pais na calçada o ensinaram que a verdadeira riqueza é imensurável e que o sucesso só tem valor se houver com quem compartilhá-lo e para quem servir de escudo. Gabriel olhou para os pais com uma gratidão renovada, reconhecendo que foram eles que o salvaram de se tornar uma pessoa fria e desconectada da realidade. O Lar Recomeço era, para ele, um monumento ao seu próprio despertar. Ele prometeu que sua gestão continuaria apoiando o projeto, garantindo que a estrutura financeira permanecesse sólida para que as próximas gerações de idosos tivessem ali um porto seguro.
O empresário que chegou à cidade para uma visita surpresa agora era um homem que compreendia que seu verdadeiro legado estava enraizado naquelas paredes e no sorriso de alívio de sua mãe. A cerimônia terminou com o descerramento da placa, mas o impacto daquele dia ecoaria por anos na história da cidade. Marcelo e Fernanda tornaram-se párias, vivendo as consequências de seus atos sob o escrutínio da justiça e o desprezo social, enquanto Antônio e Clara passaram a viver na casa original, agora devidamente recuperada e cheia de novas memórias. Gabriel voltou para a capital, mas sua alma permanecia ligada ao lar Recomeço. Ele aprendeu que a vida pode nos tirar tudo, mas a integridade e o amor são as únicas propriedades que ninguém, nem o mais astuto dos traidores, pode realmente confiscar. Eu olhei para a placa do Lar Recomeço e soube que o ciclo de dor estava encerrado. Minha empresa continuaria crescendo, meus projetos continuariam avançando, mas nada se compararia à paz de ver meus pais dormindo em uma cama quente, protegidos pelo respeito que eles mesmos semearam. A ganância do meu irmão tentou nos destruir, mas acabou construindo um refúgio para dezenas de outras pessoas. No fim das contas, a justiça não foi apenas punir quem errou, mas permitir que quem sempre agiu com o coração pudesse, finalmente, descansar sabendo que sua história terminou em luz. O discurso de Gabriel diante da multidão que cercava o Lar Recomeço foi o desabafo final de um homem que redescobriu suas raízes através da dor. Ele admitiu publicamente que, enquanto construía seu império na capital, acreditando que o sucesso era medido por acúmulos e distâncias, falhou na missão mais elementar de um filho. A imagem de seus pais encharcados e trêmulos sob a chuva, expulsos da própria casa, tornou-se o divisor de águas que transformou o empresário em um protetor. Gabriel não usou o palco apenas para celebrar a vitória, mas para expor a ferida aberta pela traição de Marcelo, lamentando que o irmão, tendo tido as mesmas oportunidades e os mesmos exemplos, tenha escolhido o caminho da ganância em vez da honra. A plateia ouvia em silêncio absoluto enquanto Gabriel descrevia a escolha extraordinária de Antônio e Clara. Em vez de buscarem o luxo de uma mansão ou o conforto de viagens pelo mundo, algo que ninguém ousaria contestar após tanto sofrimento, os dois idosos decidiram multiplicar sua fortuna. Eles olharam para a própria tragédia e enxergaram o reflexo de milhares de outros esquecidos. O Lar Recomeço não nasceu de uma sobra financeira, mas de um transbordamento de caráter, de duas pessoas que, mesmo traídas pelo próprio sangue, mantiveram a capacidade de encontrar bondade e propósito em meio aos escombros de sua antiga vida. Eu passei anos acreditando que o sucesso era medido pelo tamanho da minha empresa, mas a imagem dos meus pais na calçada destruiu essa ilusão. No palco, eu olhei para eles e pedi desculpas por ter acreditado que o dinheiro resolvia tudo, quando o que eles precisavam era de presença. Vocês me ensinaram o que nenhuma escola de negócios ensina, eu disse, sentindo as lágrimas nos olhos. O verdadeiro sucesso não é o que você acumula, é o que você multiplica. Meus pais transformaram a dor da expulsão em um abrigo para 40 almas esquecidas, provando que a dignidade é a única herança que ninguém, nem o mais cruel dos traidores, consegue confiscar. Gabriel enfatizou que o abrigo representava muito mais do que tijolos e cimento, era um manifesto contra a cultura do descarte humano. Ele desafiou a cidade a adotar uma nova forma de enxergar a velhice, onde o respeito não expira com a produtividade e onde a gratidão por quem cuidou de nós é um dever inegociável. Ao citar que todos, um dia, precisaremos de alguém, ele lançou uma semente de reflexão sobre a brevidade da vida e a perenidade do caráter. O Lar Recomeço era prova viva de que a dignidade e a companhia são direitos fundamentais que Antônio e Clara garantiram para outros, mesmo quando lhes foram negados. A conclusão de seu discurso foi um hino à integridade. Gabriel afirmou que as tempestades e as traições podem levar bens materiais, casas e números em contas bancárias, mas são incapazes de tocar na essência de quem escolhe o amor em vez do ódio. Ele definiu o sucesso real como a capacidade de estender a mão quando o mundo vira as costas e de dar esperança onde só resta o desespero. Sob aplausos ensurdecedores e lágrimas de uma audiência tocada pela verdade, ele desceu do palco para ser engolido pelo abraço de seus pais e pelos agradecimentos trêmulos de idosos que, pela primeira vez em anos, sentiam-se vistos. No final da tarde, após as câmeras e as autoridades partirem, o silêncio acolhedor do abrigo envolveu a família Mendes. Gabriel permaneceu na varanda com os pais, observando o pôr do sol que dourava o jardim onde outros idosos agora caminhavam com segurança.
A conversa sobre Marcelo surgiu de forma inevitável, carregada pela melancolia da mãe que, apesar de tudo, ainda rezava pelo filho perdido. Gabriel compreendeu que a bondade de Clara era inabalável. Ela não sofria por vingança, mas pela perda da alma de um filho que se deixou corromper, reafirmando que a verdadeira tragédia daquela história não foi a pobreza, mas a falência moral de Marcelo. Enquanto o sol se punha, minha mãe encostou a cabeça no meu ombro e perguntou se o Marcelo ficaria bem. Eu não tinha respostas, apenas a certeza de que ele teria que caminhar pelo deserto que ele mesmo criou. Eu ainda rezo por ele, ela sussurrou, e naquela frase eu vi a força de uma mulher que a rua não conseguiu quebrar. Meu pai, olhando para o prédio que agora abrigava 40 novas histórias, disse algo que mudou minha perspectiva para sempre. A gente descobriu que não era o dinheiro que a gente precisava, era o propósito. Eles sempre tiveram esse brilho, eu só precisei passar pela tempestade para enxergar que o meu pai era o homem mais rico que eu já conheci. A reflexão de Antônio sobre a fortuna foi o ponto final de uma jornada de redenção. Ele percebeu que a verdadeira herança que receberá do avô não foi o terreno milionário, mas a oportunidade de deixar um legado de humanidade. Para o velho pai, a tempestade da expulsão e a humilhação do quartinho de fundos foram o fogo que refinou seu propósito de vida. Eles não precisavam de milhões para serem felizes, mas os milhões foram um instrumento para que sua felicidade se multiplicasse na vida de estranhos que agora eram sua nova família estendida. A noite caiu sobre o lar recomeço com uma paz que a cidade nunca havia testemunhado. Enquanto 40 idosos dormiam em camas limpas e sob o calor de cobertores novos, Antônio e Clara provaram que a maior vingança contra a maldade é a prática incansável do bem. Gabriel, ao olhar para os pais, entendeu que a missão de salvá-los havia acabado por salvá-lo também. Ele não era mais apenas um empresário de sucesso, ele era o guardião de um lar onde o abandono era proibido e o amor era lei soberana, enraizando sua vida em valores que o tempo não pode apagar. A história que começou com uma mochila velha na calçada terminou com uma placa de bronze brilhando sob a luz da lua. O que ficou de toda aquela disputa não foram os tribunais ou as dívidas de Marcelo, mas a memória de um filho que voltou e de pais que perdoaram o mundo através da caridade. Antônio e Clara mostraram que a herança mais valiosa de uma vida se mede em corações tocados e esperanças restauradas. Naquela noite, o silêncio do abrigo era a melodia mais doce de uma justiça que foi muito além da lei, alcançando a eternidade através da dignidade restaurada.